Vivemos em um mundo onde a intimidade não é mais apenas pessoal. Ela se transformou em conteúdo, em espetáculo, em mercadoria. Plataformas como o OnlyFans não inventaram a sexualidade, mas mudaram completamente a forma como ela é compartilhada, percebida e consumida. Hoje, qualquer gesto íntimo pode ser registrado, monetizado e avaliado por milhares, às vezes milhões de pessoas. O que antes era reservado a uma relação de confiança agora é exibido em feeds e stories, sob a lógica do algoritmo e da performance. Esse fenômeno não afeta apenas quem produz o conteúdo, mas também quem consome. Nossas expectativas sobre sexo, desejo e relacionamento foram recalibradas, muitas vezes sem que percebêssemos, gerando uma mistura de curiosidade, inveja e reflexão silenciosa sobre nossos próprios limites e valores. O impacto psicológico dessa exposição é profundo. Ao assistir alguém compartilhando momentos íntimos em troca de curtidas e assinaturas, nos vemos, conscientemente ou não, comparando nossas vidas, nossos corpos e nossas escolhas. A intimidade deixou de ser um território privado para se tornar um padrão público. E essa exposição contínua provoca efeitos em cascata. Autoestima abalada, insegurança sobre a própria sexualidade e a sensação de que, se não mostramos algo, estamos invisíveis. O OnlyFans não é um vilão isolado. Ele é um reflexo de uma sociedade que transformou tudo em performance e que agora exige que até os afetos e desejos sejam calibrados para a audiência. Não podemos ignorar o lado econômico dessa transformação. A monetização da intimidade alterou a dinâmica de poder entre produtores de conteúdo e público. O que antes era troca emocional, afeto ou atração, passou a ser mediado por dinheiro, métricas e algoritmos. As plataformas criam incentivos para a exposição máxima, premiando quem produz mais, quem se mostra mais. Quem consegue transformar qualquer gesto pessoal em conteúdo que gera lucro? Essa lógica não se limita a quem está no OnlyFans. Ela se espalha para toda a cultura digital, impactando desde influencers tradicionais até relações cotidianas, moldando expectativas e comportamentos de forma quase invisível. O fenômeno também nos força a reconsiderar a própria definição de intimidade. Se cada gesto pode ser observado, analisado e avaliado por outros, onde começa e termina o que é realmente pessoal? A linha entre o que é privado e público se dissolve, e a intimidade se transforma em uma performance constante, na qual cada ação é medida por aprovação externa. Isso cria um paradoxo curioso. Mais exposição não significa necessariamente mais conexão, e muitas vezes aumenta a solidão e a sensação de inadequação, especialmente entre as gerações mais jovens que cresceram acostumadas a compartilhar tudo online. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar o lado libertador dessa transformação. Para algumas pessoas, a possibilidade de expor a própria sexualidade de forma controlada, em um espaço seguro e monetizado, representa autonomia e poder sobre o próprio corpo. Essa nova relação com o desejo e a exposição permite que indivíduos explorem fantasias, limites e criatividade de maneira antes impensável. A neutralidade do fenômeno está em observar que o OnlyFans é tanto uma ferramenta de exploração quanto de empoderamento, dependendo de quem a utiliza e das circunstâncias culturais, emocionais e econômicas que envolvem cada produção de conteúdo. A história da sexualidade sempre foi moldada por tecnologia, cultura e poder, mas nunca de forma tão direta e imediata como acontece hoje. Plataformas digitais, redes sociais e, mais recentemente, o OnlyFans alteraram a maneira como as pessoas percebem e praticam a intimidade. Antes, experiências íntimas eram privadas, compartilhadas em círculos de confiança, com pouca influência externa. Hoje, cada gesto, cada performance é passível de avaliação global. Isso provoca mudanças sutis na forma como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros, criando padrões quase impossíveis de atingir e reforçando comportamentos de comparação constante.
Não se trata apenas de sexualidade, mas de um fenômeno cultural que influencia autoestima, confiança e percepção de valor pessoal. As novas gerações que cresceram imersas nesse universo internalizam essa exposição como algo normal, quase inevitável. O impacto disso vai além do desejo ou da curiosidade. Ele molda como jovens definem limites, expectativas e identidade sexual. Quando a intimidade se torna um produto consumível, o conceito de consentimento e controle pessoal também se transforma. Não é mais apenas sobre proteger-se ou escolher com quem dividir experiências, mas sobre decidir até que ponto se quer performar para um público invisível, cujos olhos se tornam críticos constantes. Essa realidade impõe novas regras silenciosas. Quem se expõe demais é admirado ou julgado. Quem se protege pode ser invisível ou ignorado. O OnlyFans funciona nesse contexto como um catalisador. Ele não inventa uma exposição, mas organiza, remunera e valida a performance. A plataforma cria incentivos claros, mais visibilidade, mais assinantes, mais retorno financeiro. Ao mesmo tempo, ela gera um efeito psicológico profundo em quem consome. Ver alguém exibindo sua sexualidade de forma assertiva e lucrativa provoca desejo, comparação e, muitas vezes, frustração. É um ciclo de consumo emocional que influencia comportamentos sexuais, atitudes em relacionamentos e padrões de autoestima. A neutralidade está na observação. A ferramenta é poderosa, mas seus efeitos dependem do contexto e das escolhas individuais. Outro ponto crítico é a forma como o fenômeno altera a percepção social do corpo e do desejo. A sexualidade passa a ser medida por likes, assinaturas e aprovação externa, criando padrões que muitas vezes não correspondem à realidade do corpo humano ou à diversidade do desejo. Essa medida artificial influencia a autoestima, expectativa de performance e, em alguns casos, provoca ansiedade e sentimentos de inadequação. O impacto se estende a todas as camadas sociais, pois jovens, adultos e até pessoas maduras internalizam essas referências digitais como parâmetros de valor pessoal. A intimidade, assim, se transforma em uma métrica pública. Por fim, é importante observar que essas mudanças não acontecem de forma uniforme. Experiências individuais variam de acordo com gênero, classe, cultura e contexto emocional. Para alguns, a exposição digital é libertadora, permitindo explorar identidade e sexualidade de maneira inédita. Para outros, torna-se uma fonte de pressão, insegurança e comparação constante. O OnlyFans, nesse sentido, funciona como um espelho cultural. Reflete tendências, desejos e ansiedades de toda uma sociedade que passou a medir valor, intimidade e conexão pelo que é mostrado, consumido e recompensado na esfera digital. O impacto do OnlyFans na autoestima das novas gerações é multifacetado e profundo. Ao ver corpos, comportamentos e intimidades constantemente exibidos, jovens internalizam padrões que muitas vezes são inalcançáveis, criando expectativas irreais sobre si mesmos e sobre os outros. Comparar-se com o que é exibido online tornou-se quase automático, mesmo sabendo que se trata de performance, filtros e edição. Essa comparação não se limita apenas à aparência física, mas se estende à forma de se relacionar, aos gestos íntimos e ao próprio valor percebido. A exposição digital redefine o que é considerado atraente, desejável e aceitável, afetando a confiança e a autoestima de maneira sutil, mas constante. Além da autoestima, os relacionamentos também são impactados. Quando a intimidade passa a ser compartilhada como conteúdo, a expectativa de que todos os parceiros sigam padrões de desempenho digital se intensifica. Há uma pressão silenciosa para que cada gesto, cada interação ou cada escolha íntima esteja à altura de referências públicas, muitas vezes irreais. Essa dinâmica altera a comunicação, gera insegurança e cria uma nova forma de vigilância nas relações.
a de estar constantemente ciente de que o que se faz, mesmo no privado, pode ser comparado, consumido ou criticado por terceiros. A intimidade deixa de ser apenas pessoal para se tornar mediada por referências digitais externas. A questão da percepção da intimidade também passa por mudanças culturais significativas. A noção tradicional de intimidade, como um espaço de confiança, exclusividade e conexão, é diluída diante da visibilidade pública e da monetização. Para muitos jovens, a intimidade agora está vinculada à audiência, aprovação e reconhecimento. O fenômeno não implica que as relações deixaram de existir, mas que o conceito de privacidade se redefine. Dividir algo íntimo não é apenas escolha pessoal, mas potencial desempenho. Esse deslocamento provoca reflexões sobre limites, consentimento e a própria definição do que é íntimo, em um contexto onde o digital e o físico se misturam de forma inseparável. Ao mesmo tempo, é importante notar que nem todos os efeitos são negativos. Para algumas pessoas, a plataforma proporciona autonomia, permitindo explorar identidade, sexualidade e desejo em um ambiente controlado, com regras próprias. Essa possibilidade de experimentação consciente pode fortalecer a confiança, aumentar o conhecimento do próprio corpo e promover um senso de poder sobre a própria narrativa. O que muda é o contexto. Quando feito de forma consciente, pode ser uma ferramenta de empoderamento. Quando imposto por expectativas externas, torna-se fonte de ansiedade e frustração. No fim, o fenômeno do OnlyFans funciona como um espelho da sociedade contemporânea. Revela tanto a busca por visibilidade, quanto a redefinição da intimidade e do desejo. Ele evidencia como plataformas digitais transformam padrões culturais, expectativas sociais e comportamentos pessoais, mostrando que a sexualidade e a intimidade nunca mais serão vistas da mesma forma. O que era privado tornou-se público. O que era natural tornou-se performático. E o que era pessoal tornou-se culturalmente moldado. E é nesse equilíbrio delicado entre exposição, escolha e percepção que as novas gerações estão aprendendo a viver sua sexualidade e intimidade. Quando olhamos para o impacto de longo prazo, percebemos que plataformas como o OnlyFans não estão apenas alterando comportamentos individuais, mas moldando uma nova cultura de intimidade e desejo. A exposição constante redefine normas sociais. O que antes era considerado íntimo, agora é validado publicamente. E padrões de atração e desejo passam a ser medidos por curtidas, assinaturas e engajamento. Isso cria uma expectativa sutil, porém onipresente, de performance em diferentes aspectos da vida, desde a aparência física até a expressão emocional e sexual. Não se trata apenas de escolhas individuais, mas de um fenômeno cultural que influencia gerações inteiras, moldando valores, comportamentos e a própria definição do que é ser íntimo. A transformação cultural gerada por essa exposição digital não é uniforme. Algumas pessoas experienciam isso como libertação, outras como pressão constante. Para alguns, a visibilidade oferece oportunidade de empoderamento, de exploração de identidade e sexualidade, criando autonomia sobre sua própria narrativa. Para outros, o efeito é psicológico, gerando ansiedade, comparação e questionamentos sobre valor próprio. O desafio está em equilibrar a autonomia com a pressão social implícita, algo que se torna cada vez mais complexo à medida que as novas gerações crescem com plataformas digitais como referência central de comportamento e validação. Outro ponto relevante é o efeito indireto nas relações interpessoais. A percepção de que intimidade pode ser monetizada ou exibida gera novas regras não escritas. A pressão para corresponder a expectativas digitais mesmo em contextos privados. Esse deslocamento impacta a confiança, comunicação e a própria definição de vínculo emocional. Assim, o que deveria ser uma conexão pessoal e espontânea passa a ser avaliado à luz de padrões externos, transformando relações, hábitos e até decisões de vida. A intimidade se torna, em parte, performativa, e a linha entre desejo autêntico e desempenho social se torna difusa.
Além disso, há implicações mais amplas para a sociedade e para a forma como vemos gênero, sexualidade e poder. A monetização da intimidade altera a dinâmica de poder. Quem detém visibilidade digital ganha influência, enquanto o público internaliza padrões e expectativas, quase que inconscientemente. Essa dinâmica reforça ciclos de comparação, apropriação cultural e modelagem de comportamento. A neutralidade aqui reside em observar que o OnlyFans não cria essas pressões sozinho, mas catalisa tendências já presentes em uma sociedade hiperconectada e orientada pelo consumo digital de experiências e imagens. No fim, a reflexão se torna inevitável. Como queremos lidar com a intimidade em uma era em que tudo pode ser visto, medido e avaliado? O OnlyFans é apenas um exemplo extremo de um fenômeno maior, a transformação da intimidade em performance cultural. Entender essas mudanças é essencial, não apenas para compreender os comportamentos atuais, mas para refletir sobre como nossas relações, expectativas e percepção de nós mesmos serão moldadas no futuro. O que aprendemos hoje sobre exposição, desejo e validação digital definirá de maneira invisível a forma como as próximas gerações vivenciarão sua própria intimidade. Ao refletirmos sobre o fenômeno do OnlyFans, percebemos que sua importância vai muito além da monetização da intimidade. Ele nos força a questionar como a sexualidade, o desejo e as relações pessoais estão sendo moldados por plataformas digitais. A exposição constante redefine padrões culturais e expectativas sociais, criando uma nova realidade na qual a intimidade é simultaneamente privada e pública, pessoal e performática. O que era individual, íntimo e exclusivo agora é compartilhado, analisado e consumido. E isso provoca um efeito profundo sobre autoestima, percepção de valor próprio e comportamento sexual. É uma transformação que exige atenção crítica, reflexão consciente e compreensão de contexto. O que torna esse fenômeno tão impactante é que ele não se limita apenas a quem produz conteúdo. Quem consome também internaliza padrões de performance, beleza e desejo, muitas vezes sem perceber. A pressão para corresponder a expectativas externas não se limita a gestos explícitos, mas invade pensamentos, relacionamentos e a forma como nos vemos. Nesse sentido, a plataforma funciona como um espelho cultural. Mostra tanto a liberdade e o empoderamento de quem se expõe quanto a ansiedade, insegurança e comparação de quem assiste. Entender essa dinâmica é fundamental para interpretar o impacto real da exposição digital na sociedade moderna. Para as novas gerações, crescer nesse ambiente significa aprender que a intimidade é algo maleável, muitas vezes negociável e condicionado por normas externas. Isso gera desafios, mas também oportunidades, de explorar identidade, de questionar padrões impostos e de desenvolver senso crítico sobre consumo digital. O OnlyFans, assim como outras plataformas, é um reflexo de uma sociedade que constantemente redefine limites, expectativas e conceitos de valor pessoal. A neutralidade do fenômeno está em observar que ele pode servir tanto para empoderamento quanto para pressão, dependendo de escolhas individuais, contexto cultural e percepção emocional. Olhando para o futuro, fica claro que a intimidade digital continuará evoluindo. E com ela, nossa forma de compreender relacionamentos, desejo e conexão humana. Plataformas como OnlyFans não são vilãs nem heróis. São apenas catalisadoras de uma mudança cultural inevitável. A reflexão que fica é sobre equilíbrio, consciência e responsabilidade. Como nos posicionamos diante da exposição e do consumo de intimidade, e como aprendemos a diferenciar performance de autenticidade em um mundo cada vez mais digitalizado. No fim, a pergunta que permanece é simples, mas profunda. Como cada um de nós quer viver sua própria intimidade em uma era onde tudo pode ser visto, medido e avaliado? O vídeo não oferece respostas definitivas, mas convida à reflexão. Pensar criticamente sobre o impacto das plataformas digitais, observar como moldam comportamentos e questionar padrões de valor
é a chave para compreender não apenas a sexualidade atual, mas a forma como as próximas gerações experimentarão desejo, relacionamento e conexão. A responsabilidade, portanto, é tanto individual quanto coletiva, e a consciência desse fenômeno é o primeiro passo para uma sociedade que equilibre liberdade, empoderamento e preservação da intimidade.